Deixa eu começar o programa falando do Náutico, porque o Náutico vai jogar neste sábado contra o ABC nos Aflitos. É que o elenco mesmo quer mesmo a presença da torcida para apoiar o time. O time precisa do apoio da torcida, que queria a volta aos Aflitos e não está indo. Que negócio mais esquisito, né? Você vai acompanhar a reportagem do monstro da informação, o meu amigo Matheus Succa. Em casa, a conversa flui melhor. Em casa, o jogo flui melhor. E o Náutico vai jogar em casa nas duas próximas rodadas da Série C. Essas cadeiras que durante o treino estão vazias serão ocupadas por alvirrubros cheios de esperança. A gente sabe que o torcedor é um jogador a mais. Se o torcedor junto com nós não nos apoiar, do começo ao fim, porque a gente sabe, vai ser um jogo difícil e a gente transmite para o torcedor que apoia a gente do começo ao fim, porque a gente vai precisar deles. Quem vier aos Aflitos vai ser muito bem-vindo. Uma pena que o Caldeirão esse ano ainda não ferveu. Falou-se tanto na reabertura dos Aflitos que ia ser diferente. A média de público pagante do Náutico na Série C é de pouco mais de 2.000 torcedores apenas. Eu cheguei tem pouco tempo e eu vejo jogadores falando que não viram mesmo o estádio ainda lotado, com o torcedor enchendo, deixando a nossa casa aqui bonita mesmo. Mas a gente tem a certeza, nós jogadores, que a gente conseguindo cada vez mais, todo jogo conseguindo a vitória, o torcedor vai chegar mais ainda para o estádio. Então a gente pede que o torcedor já comece a vir sábado, porque essa vitória vai vir. Com ou sem estádio lotado, as duas próximas partidas do Náutico na Série C vão ser por aqui. Primeiro contra o ABC, nada menos do que o lanterna do Grupo A. A Série C é um campeonato difícil. Independente se o ABC está na lanterna, a gente sabe que é um time que tem jogadores de qualidade. A gente sabe, se a gente não entrar firme, não entrar focado no sábado contra a equipe deles, pode se tornar um jogo complicado. Então a gente tem que entrar já ligado desde o primeiro minuto. O ABC só tem uma vitória no campeonato, justo em cima do Náutico. Por isso, Simão está certo em ficar ligado. E o treino nos Aflitos praticamente confirmou o time alvirrubro que vai entrar em campo no sábado. Na defesa, Rafael Ribeiro vai na vaga de Camutanga, suspenso pelo terceiro amarelo. Na meia entra Jonathan no lugar de Danilo Pires, por opção de Gilmar Dalpozo. Também por escolha do técnico, Matheus Carvalho entra no ataque no lugar de Neto Pessoa. E que venha o ABC, depois o Botafogo. A recuperação do Náutico no campeonato passa necessariamente por esses dois jogos nos Aflitos. Um por vez, claro. Botafogo a gente não está pensando ainda, porque se a gente não focar no ABC, não ganhar o ABC, não adianta de nada nós ficar pensando no Botafogo. Então o nosso objetivo agora é exclusivamente o ABC. E a gente está trabalhando forte para isso. Ô Marola, vamos falar um pouquinho logo dessa história dos Aflitos. Do torcedor não está indo aos Aflitos. Continua sem ir, né, Deval? Até agora, desde o chamado retorno, né, tirando o jogo festivo, mas em competição, pelo menos Série C, não conseguiu colocar mais que 5.000 torcedores. É um absurdo, né? Isso, é um absurdo, porque a diretoria tem feito todo um esforço no sentido até de baratear os ingressos. Pois é. Né? Tem campanhas de sócios aí no sentido de colocar o sócio em alguns jogos até de graça, com gratuidade inclusive, mas a situação está complicada. É, danado. E a gente não consegue entender, porque antes reclamava porque estava na Arena de Pernambuco, é muito longe, o deslocamento. Aí, volta para casa. Aí volta para casa e descobre que a casa não é a casa. Não é a casa, né? E que na arena, mesmo distante, nós tínhamos um público maior. Pois é, e de repente, se a gente for pegar números, vai estar quase a mesma coisa. Ou de repente a gente pode se deparar até com números melhores na arena do que na própria casa do Náutico, que hoje é os Aflitos de volta. Na arena tem uma média melhor. O Zirpoli faz isso muito bem, o Cássio Zirpoli faz isso muito bem, e um dia desses eu estava lendo na rede social do Cássio Zirpoli. E não tem como entender, né? Não tem, não tem explicação. Né? Teve aquele imbróglio político todo, resolveu, voltou e ninguém vai. Tem um amigo meu que diz, tá vendo, Adeval, torcida do Náutico não cabe numa Kombi mesmo. E você concorda com isso? Não. O torcedor do Náutico tem que ouvir essa esse seu gracinha. amigo pode ser o seu lado esquerdo, entendeu? Falando com você mesmo, tá ligado, né? Ô Marola, pois não. Em relação ao jogo contra o ABC,
Roberto Fernandes é o novo treinador, não ganhou para o Globo na estreia em casa. E vem mordido para cá. E vem mordido querendo descontar no Náutico, né? Vem, mas assim, Adeval, tecnicamente está em crise ainda, né? Muito embora tenha contratado o Roberto Fernandes, ele não tem os reforços ainda que ele pediu, ele ainda vai ter que trabalhar um pouco mais para chegar no nível que o Náutico se encontra hoje. Agora, se a gente avaliar o último jogo do Náutico contra o Santa Cruz, aí preocupa porque o time não conseguiu jogar. Tanto que no meio de campo ele fez a troca e colocou o Jonathan e sacou Danilo Pires, porque Luiz Henrique, Danilo Pires e Josa não conseguiu fazer esse time fluir. E lá na frente o Neto Pessoa foi um ausente, é como se o Náutico estivesse jogando com 10. É verdade. Né? E aí vamos ver de que maneira se comporta. Agora, a gente já está naquela fase, tem muito tempo ainda, como dizem, tem muita competição, mas, amigo, a onça está começando a botar a língua de fora e está com sede. Se não começar a ganhar, a partir de agora pode se complicar. Bom, a minha pergunta no Twitter para o torcedor do Timba é em relação ao Jefferson Ney, que ontem mais uma vez treinou lá e parece que está resolvida aquela questão de contrato que estava iniado, né? Que tinha um nó. Eu perguntei se o torcedor concorda com a contratação dele. O Paulo Olímpio diz, não é um retrocesso. Não, é um retrocesso. Alguém pode falar porque Suelton saiu? Essa diretoria está escondendo alguma coisa. Já vi esse filme antes. Posso explicar? O problema do Suelton é extracampo. Tem esse lado também, mas ele recebeu uma proposta do futebol boliviano, tanto que ele está indo para lá, né, e estava na reserva. Não era um jogador que digamos assim, que conseguiu se firmar como titular do Náutico, que a diretoria entendeu que era algo bom para o jogador e melhor ainda para a diretoria. E ele gosta de dormir tarde também, tá? Ele tem dificuldade de sono, né? Tem insônia. Ele tem insônia, uma insônia triste. Edilson Barbosa diz, não concordo, queria entender a linha de contratação do Náutico. Igor diz, era melhor contratar... tá tirando onda, Igor. Lauro diz, não, fraco e se esconde do jogo. Tá aí, viu? O torcedor não está aprovando, não. Serve como referência, tá?